Pessoa conectado, líder de sucesso. Tudo beleza? Lê Padilha na área. Eu sou a Lê Padilha, mentora de líderes. Sou a fundadora e sócia proprietária da Conecte, que você que caminha aqui pela minha rede já deve ter ouvido falar um pouquinho. Eu estou vindo aqui hoje, não apenas hoje, mas ao longo dos dias, a Lê estará aqui com você, trazendo algumas dicas, trocando um pouquinho sobre perfil comportamental, que vai muito mais além do que um viés, de um resultado, sabe? De testes prontinhos que você acaba buscando aí no Google, fazendo aí na internet, ou ainda de alguns relatórios que você já tenha vivenciado, já tenha realizado, já tenha feito. Falar do seu perfil, falar de você vai muito mais além do que um resultado de um relatório de uma forma engessada, beleza? E isso tem feito toda a diferença para a galera que tem participado dos workshops de perfil comportamental. Dia 1º/5 acontece a nossa 5ª edição desse workshop, que é bem breve, mas tem sido muito agregador para a galera que decidiu conhecer a si, que decidiu liderar a si antes de mais nada, que decidiu desenvolver e crescer e já sacou que um dos detalhes, talvez um dos mais importantes, é você conhecer cada vez mais sobre você mesmo. À medida que você conhece sobre si, à medida que a verdade sobre você é revelada, você consegue lidar melhor com as situações diárias que a gente precisa vivenciar. Beleza? E de cara, eu quero começar deixando aqui para você um pouquinho sobre a ferramenta DISC, que você com certeza já deve ter ouvido falar. Legal? A ferramenta DISC, ela também é muito utilizada em trabalhos que são voltados, olha que top, trabalhos que também são voltados para a sintonia dos relacionamentos interpessoais na família. Ahá! Já se ligou que nós estamos entrando agora, em breve, daqui a poucos dias, nós entraremos no mês das mamães. Também é chamado mês das noivas, não é isso? Não é isso? Pois é. Imagina para você que é mãe, se conectar, entendendo um pouquinho mais de como você funciona, como o seu sistema funciona, e podendo entender um pouco mais como funciona o sistema dos seus, beleza? Isso facilita os relacionamentos interpessoais na família. Essa ferramenta também é uma ferramenta utilizada para orientação vocacional de jovens que estão em processo de orientação profissional. Isso é muito top, porque isso auxilia num direcionamento para a vida. E deixa eu te falar uma coisa. Algumas ferramentas já existiam, só que a sensação que a Lê tem é que as pessoas ficaram segurando isso, assim, trancando, sabe? As 5 chaves, a 10 chaves, amarrando informações que são extremamente importantes e que talvez já tivesse contribuído muito mais para a nossa sociedade. Essa é a grande realidade. Nós estamos vivendo momentos de desafios constantes, né? Estamos vivendo situações que não estão no nosso controle. Aliás, nunca estiveram, mas isso é um outro detalhe, legal? Nós estamos passando por essas situações e eu percebo que se as pessoas conhecessem um pouco mais de si, se as pessoas tivessem percepção de como funciona o seu mecanismo, o seu sistema interno, isso com certeza seria muito mais fácil. Esse momento pelo qual nós estamos passando, de vários desafios, de mudanças constantes,
com certeza seria muito mais fácil da gente passar por eles. Legal? E olha que coisa interessante, a ferramenta DISC, ela é uma ferramenta de análise comportamental. Legal? Também muito utilizada pelos profissionais da área de recursos humanos e profissionais que tratam de desenvolvimento em geral. E a Lê vem se especializando um pouquinho em perfil comportamental, em não só o perfil, né, mas em personas, personalidades, enfim, esse conhecimento sobre o ser humano. E eu digo para você que eu me encho de energia e que eu sou apaixonada por esse tema. E para mim é muito importante quando eu me liberto, reconheço e percebo o quanto eu amo gente. Pois é libertador poder falar isso sem amarras, isso é real. E olha que coisa interessante, voltando para a nossa ferramenta DISC. Com o passar dos anos, algumas empresas, beleza? Identificaram a importância de utilizar essa ferramenta dentro dos processos de desenvolvimento comportamental. Legal? Até porque o ser humano ele possui talentos diversos e diante de tantas opções, de tantos caminhos, né, profissionais mesmo de escolha de crescimento, se fez necessário fazer uso de algo que facilitasse, inclusive, a seleção para essas organizações. Legal? E é possível perceber, falando um pouco e falando ainda de perfil comportamental, fica muito tranquilo para nós percebermos o seguinte: o quanto as pessoas ainda têm dificuldades em acertarem nas suas escolhas profissionais. E aí, sabe o que acontece? Normalmente, a gente acaba indo para áreas, obviamente, que são áreas que estão em alta no momento e áreas que vão te trazer um retorno financeiro. Pois é, mas o que você não sabia, eu vou te revelar agora, presta atenção agora no que eu vou te revelar, é que você vai precisar trabalhar ao longo de toda a sua vida. Aí você fala assim, Ale, você enlouqueceu? É claro que um dia eu vou me aposentar. Para! É só você olhar para o nosso país, é só você olhar para os números. Quantas pessoas se aposentaram e continuam trabalhando? Ou ainda assim, se aposentaram, mas vão buscar realizar e fazer algo que elas amam e que elas sempre quiseram fazer. E por que não você se conectar com aquilo que queima no teu coração ou com o teu sonho? Agora, a gente possui recursos para isso. E é muito importante também falar para você que os números confirmam isso, essa insatisfação. Uma pesquisa realizada com 10 mil participantes de uma empresa muito top, do qual eu fiz uma das minhas muitas formações, a própria empresa é Talent. Eu não quero aqui dar spoiler para ninguém, mas a gente precisa falar. Ela realizou uma pesquisa e essa pesquisa revelou que 78% dos profissionais estão insatisfeitos com as atividades que realizam. E é aí que mora a sacada. É por isso que você chega em um período, em um dado momento da sua vida, que você se sente infeliz, cansado, insatisfeito com aquela atividade. Tá fazendo sentido para você que está assistindo esse vídeo? Cara, se tu tá aqui até agora, não sai. E se você ainda não pegou papel, caneta, se você ainda não pegou, peraí, dá um stop nesse negócio, dá pause e corre. Pega, anota os insights que virão à medida que a Lê trocar um pouquinho com você sobre esses perfis. Legal? E eu quero dizer para você que falar de perfil comportamental não é algo que surgiu agora, não é algo que surgiu da noite para o dia, de uma hora para outra, beleza?
E aí, olha que coisa interessante. A ferramenta DISC, ela reflete características encontradas nos comportamentos e tipos de personalidades muito interessantes e intrigantes e que já acontecem há anos atrás. Eu quero dizer para você o seguinte: lá atrás, há 500 anos antes de Cristo, os gregos faziam uma leitura, eles estudaram, enfim, gente, pense aí o jeito que você quiser definir, e eles faziam uma leitura dessas características comportamentais e dessas personalidades através dos elementos, do elemento fogo, do elemento água, do elemento terra e do elemento ar. Olha que coisa interessante. E aí, em 370 a.C., alguns anos depois, algumas décadas depois, Hipócrates traz um estudo onde ele diz que esse camarada, que era dito lá pelos gregos, pertencente ao elemento fogo, por exemplo, é um camarada que tem um comportamento, uma personalidade mais colérica. Percebe? A gente já vai falar um pouquinho e você vai linkar tudo isso. Hipócrates trouxe, então, as definições de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E aí, em 1921, depois de Cristo, Carl Jung estuda os comportamentos e as personalidades, falando um pouquinho do perfil produtor, do perfil sensitivo, do perfil intuitivo e do perfil analítico. Em 1928, William Marston traz a ferramenta DISC. E DISC são as siglas das palavras dominante, influente, steadiness, com S, que a gente chama de estabilidade, e conformidade. A metodologia DISC, ela foi criada na Universidade de Harvard na década de 20. Você que assiste meus treinamentos, meus cursos, já deve ter me ouvido falar um pouquinho a esse respeito, legal? E é importante que a gente fale, que nós falemos um pouquinho da ciência por trás desse estudo, legal? Antes até da gente poder aprofundar, beleza? Então, a metodologia diz que ela foi criada na Universidade de Harvard na década de 20 por esse pesquisador maravilhoso, queridíssimo, americano chamado William Moulton Marston, se eu não estiver enganada na pronúncia. Legal? Ele queria entender melhor o comportamento de todas as pessoas. Então, William desenvolveu conceitos e sistemas visando compreender essa interação entre os indivíduos e os ambientes. Legal? E o que eu acho muito bacana é que o William, além, né, de ser um professor, de ser um pesquisador, William era um psiquiatra e atuante também na Universidade de Harvard, né? Harvard. Agora saiu direito o negócio. Beleza? E o William ficou intrigado, porque o William ele não estava conformado, ele não ficou conformado em saber que, como psiquiatra, haviam estudos maravilhosos, brilhantes, voltados para comportamentos, personalidades, para o cérebro de pessoas que já apresentavam algum tipo de problema. O William, então, ele literalmente quis estudar as pessoas ditas como normais. Legal? E olha que coisa interessante, o William também é inventor da máquina detectora, né? Esse negócio aí de mentiras. E ele também foi o criador do arquétipo da Mulher Maravilha. E olha que coisa interessante. A metodologia DISC, ela nos ensina que existem 4 perfis, 4 fatores comportamentais básicos. E o que eu quero deixar claro para você é que todos os indivíduos possuem esses 4 fatores. O que vai diferenciar uns dos outros é a intensidade de cada fator do seu comportamento. E aí, são esses 4 que nós vamos nos aprofundar um pouquinho, chamado dominância, influência
estabilidade e conformidade. Legal? E aí, isso tudo que o William traz explica essa quantidade diversa, diferente de indivíduos. E de cara eu quero te dizer que essa diversidade ela pode ser usada a seu favor. Quando os líderes e quando as corporações entendem que conhecer sobre os perfis faz a integração desses perfis, faz com que a engrenagem funcione de forma cada vez mais efetiva, trazendo resultados sólidos na rocha, cara, a empresa dá um boom. Pois é, a Lê utiliza para fazer todo esse trabalho os seus 20 anos de experiência como líder dentro das organizações e alguns anos focadas, mais ou menos desde 2007, eu posso dizer que 14 anos, mais ou menos, né? Voltada para desenvolvimento de pessoas. E isso me trouxe resultados incríveis, resultados organizacionais e hoje, obviamente, resultados dentro do meu empreendimento, dentro do meu negócio e que também não deixam de ser organizacional, legal? Até porque a Conex está se tornando aí uma organização e fica conectado, que você vai ver ainda muita coisa acontecendo. A gente está só no início. Beleza? Então vamos falar um pouquinho desse perfil dominante. O perfil dominante, normalmente, ele mostra que uma pessoa é... Sabe aquela pessoa guerreirona? Ah, atenção que esse estátua aí da estrelinha e a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Então, ele fala muito daquela pessoa aguerrida, daquela pessoa voltada para resultados, aquela pessoa muito objetiva, aquela pessoa assertiva, aquela pessoa que coloca foco nos resultados, porque os resultados é o que importa para ela com muita prioridade. Então, de cara, eu quero dizer para você o seguinte: você que tem síndrome do gago mimizento, tu não conhece essa? Perdão, síndrome do gato gago. E tu também não conhece essa? É o gato mimizento, sabe? O mimimi, o camarada que só vive de mimimi. Então, se você sofre dessa síndrome, com certeza você tem muita dificuldade em se relacionar com pessoas objetivas, porque são pessoas que não têm tempo a perder. São aquelas pessoas que chegam, dizem a que veio e alô, tchau. Percebe? Eu tenho certeza que a partir de agora você vai começar a olhar para essas pessoas com um olhar mais cuidadoso e diferente. Beleza? E aí, ele fala um pouquinho dos perfis influentes. As pessoas que têm essa característica mais latente são pessoas sociáveis, relacionáveis, são pessoas que buscam companhia dos outros, são pessoas que gostam de aparecer, são pessoas que gostam de palco, são pessoas que não têm dificuldade em se expor, são pessoas extremamente comunicativas e o foco desse perfil são as pessoas. E de cara, eu quero dizer para você o seguinte: esse perfil, ele foca tanto gente que ele é capaz, inclusive, de abrir mão dos resultados e do sucesso dele, só para não se sentir excluído. Será que você já começou a se identificar? Fala para mim se você já começou a se identificar. Então vamos lá. Terceiro perfil que a gente vai trocar um pouquinho é sobre o perfil de estabilidade, o steadiness da sigla DISC, né? O estável, os estáveis são indivíduos ponderados, são indivíduos pacientes, são indivíduos extremamente amáveis, sabe? Sabe aquela pessoa que te escuta com a maior paciência? Pois é, esse perfil
é literalmente o contrário do dominante. Beleza? E vamos falar agora um pouquinho do perfil de conformidade. O conforme são pessoas muito detalhistas, pessoas extremamente perfeccionistas, voltadas para a qualidade, para a perfeição, para uma qualidade técnica. Esse perfil ele é centrado em normas e procedimentos e, claro, indicadores. Para esse perfil, os padrões são importantes. Então, já nota que, se você se conectou com uma pessoa que acha extremamente importante que você entre num quadrado, você já vai identificar que há um pouco de conformidade ali no perfil dessa pessoa. Legal? Mas o que eu quero deixar claro aqui para você que está assistindo esse vídeo, e eu já vou partindo para o final, já vou partindo para o fim. Eu quero deixar claro que a Lê, eu quero te deixar claro que a Lê, ela veio aqui, trouxe algumas pinceladas a respeito dessa ferramenta, a respeito dos perfis, mas eu quero que você olhe para os perfis olhando para você, para suas características, mas entendendo que por mais que um teste que você faça, ele dê um resultado mais latente, tá? Por mais que o teste que você faça dê um resultado, por exemplo, de dominância mais alto, de conformidade, de influência, de estabilidade, não engessa o resultado desse teste, porque você é muito mais do que esse teste. Nós, normalmente, escolhemos algumas características desses 4 perfis que todos nós temos para utilizar. E nós, normalmente, fazemos uma leitura muito rápida dos ambientes, inclusive, onde nós estamos, e então nós escolhemos que perfil nós vamos utilizar. É como se você trocasse de roupa, legal? Quando você assume algumas características para os ambientes específicos. Acontece assim, você chega no ambiente, você observou, o seu cérebro vai acessar informações sobre verdades absolutas que você foi gravando, que você foi construindo ao longo da vida, legal? E aí ele traz para você, mas gente, perceba que eu estou explicando aqui bem passo a passo, mas isso é um acesso assim muito rápido, legal? Então você chega num ambiente, o teu cérebro ele vai fazer uma leitura daquele ambiente, ele vai trazer verdades absolutas sobre o que você observou do ambiente, ele vai fazer uma análise, e diante dessa análise ele vai te dar respostas. E diante dessas respostas, você vai decidir que característica comportamental você utiliza naquele momento. Fez sentido para você? Legal? Então, olha só, fica antenado, fica conectado, porque a Lê vai soltar para você, ao longo dessa semana, algumas dicas de como você delega para esses perfis diferentes, como você lidera, como você aplica feedback. E olha só que top! Você já viu, então, que no nosso workshop, que vai para a 5ª edição, o game pega fogo. Você vai ter a oportunidade nesse workshop de conhecer um pouquinho mais sobre você, mais de emergir em muitas trocas e percepções que vão te ajudar a se aprofundar em você e saber um pouco mais a maneira que você prefere agir, saber um pouco mais de você, trocando, né, desses comportamentos, utilizando esses comportamentos em vários ambientes diferentes. Pois é, o game fica muito mais fácil quando você entende que a parada principal é o jogo interno. A partir daí,
fica muito mais fácil você lidar e decidir agir, né, diante das situações de uma maneira ou de outra. As suas decisões, elas ficam muito mais assertivas e com certeza você vive muito, muito mais em paz. Beleza? Então, fica aqui a minha contribuição. Um beijo no coração e tchau, tchau!